Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Boa noite a todos. Cumprimento todos os vereadores, na pessoa do presidente Reinaldo. Cumprimento também toda a população que se faz presente e os ouvintes da rádio, das redes sociais. Também os vereadores, né, que estão aqui, muito boa noite, que todos sejam bem-vindos aqui em nossa comunidade. Com muita honra e alegria, venho representar nesta noite para expressar meus agradecimentos a todos os vereadores, especialmente ao presidente da Câmara e os vereadores de nosso distrito, Daniel e Laudiceia, pela importante decisão de escolher do distrito de Douradinho para sediar a primeira reunião ordinária da Câmara por meio do projeto Câmara Itinerante. Essa iniciativa representa muito mais do que a realização de uma reunião fora da sede do Legislativo. Ela simboliza o compromisso com a democracia participativa, aproximando o poder legislativo da população e dando a voz às comunidades que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para acompanhar de perto os trabalhos da Câmara Municipal. Levar a Câmara até os bairros e distrito é reconhecer cada cidadão. Merece ser ouvido, respeitado e valorizado. É permitir que os moradores apresentem suas demandas, acompanhem as discussões e participem ativamente das decisões que impactam diretamente suas vidas e o desenvolvimento do nosso município. Para Douradinho, esse momento possui um significado ainda mais especial. Nosso distrito é formado por pessoas trabalhadoras e acolhedoras e que diretamente contribuem para o crescimento de nossa comunidade. Receber a Câmara Itinerante aqui demonstra sensibilidade, respeito e atenção às necessidades de nossa comunidade. Além disso, iniciativas como esta fortalecem a transparência, incentivam a participação popular e aproximam a política das pessoas de maneira mais humana e acessível. Quando o poder público se faz presente nas comunidades, cria-se um diálogo mais verdadeiro e capaz de gerar soluções mais eficientes e alinhado à realidade popular. Deixemos nosso reconhecimento de gratidão pela atenção, pelo respeito e pela dedicação em proporcionar este importante momento para a nossa comunidade. Que ação como essa continue acontecendo, fortalecendo cada vez mais a união entre o povo e seus representantes. Muito obrigado a todos, né?
você aí, né, o presidente, que, através da Laodiceia, do Daniel, pediram, né, para fazer essa reunião aqui, que muitos anos atrás, como foi dito, já teve aqui essa reunião, né? Mas não era transmitido na rádio, não tinha os computadores, não tinha os microfones, era tudo, era como diz o outro, no gogó. Mas, graças a Deus, hoje está aqui, né, o nosso povo, aqui participando, né? Essa participação do nosso povo aqui, de minha comunidade, é muito importante. Então, eu agradeço de coração. Muito obrigada. Convido agora o professor Ricardo Celso de Souza para fazer o uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, Reinaldo Conte Siqueira, Canela, né? Excelentíssimos vereadores, público que nos assiste pela rádio e também pelas redes sociais, e meu querido povo de Douradinho, boa noite. Senhor presidente, nós queremos aqui deixar registrado, eu falando em nome de toda a nossa comunidade Douradinho, que é um prazer recebê-los aqui pela primeira vez, ou pela segunda, como disse o colega ali, né, o vereador, mais uma vez recebendo aqui a visita da Câmara Municipal numa importante reunião ordinária. Para nós é motivo de muito orgulho, de muita satisfação. Então, nós recebemos vocês com muito carinho, com muito respeito, e passa a ser também um marco histórico, como o nosso vereador ali acabou de dizer, o Daniel, né? Então, cumprimentamos todos vocês, agradecemos essa iniciativa da Câmara Municipal, encampada principalmente por 3 vereadores, né? O presidente e os 2 vereadores nossos aqui, representantes locais, a Laodiceia Ribeiro e o Daniel Domingues, que estiveram aqui articulando, movimentando, organizando, planejando este encontro aqui nessa noite de hoje. Eu acho que vai ficar redundante eu falando aqui das necessidades que o nosso povo demanda. Os vereadores já colocaram várias das nossas demandas, principalmente a Laodiceia com o Daniel, que vive levando as nossas demandas semanalmente, diariamente, talvez constantemente, né, até o poder público. Tem trazido algumas soluções, mas também a gente deve destacar que ainda falta muito, de acordo com os nossos desejos e de acordo com os nossos anseios. Então, já foi falado, nós temos várias demandas primárias, foi citada aqui a questão da ambulância, as condições meio precárias das nossas ruas que estão danificadas. Então, existem muitas demandas ainda a serem atendidas. Então, por isso eu não quero ser redundante em falar, porque vocês já nos representaram muito bem falando principalmente dos nossos principais problemas atuais. Mas eu quero dizer e reforçar, porque já também foi dito, uma das nossas maiores necessidades e que realmente trava o nosso desenvolvimento, emperra o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, é termos uma estrada pavimentada, asfaltada, como vereadores disseram e como o senhor muito bem frisou. Eu acho que já é sem tempo que nós tenhamos um asfalto, uma estrada pavimentada, que seja a pavimentação do trecho da BR-267, que está previsto desde o início do século XXI e não saiu do papel até hoje,
Mas se não sair essa BR, que saia como o senhor propôs, esses 14, 15 quilômetros de acesso aqui direto até o Valtinho Palmeira, que realmente vai fazer um grande destaque, vai ser um grande benefício para o nosso povo. Porque, com certeza, se nós estamos vivenciando, presenciando um certo atraso no nosso desenvolvimento, a principal causa é a falta de um acesso pavimentado, asfaltado, que propicie o nosso progresso e o nosso desenvolvimento. Então, por isso, eu não vou falar muito das nossas demandas, porque já foi tratado aqui. Muito obrigado por todos, por lembrar dos nossos principais problemas, principalmente os atuais recorrentes. Mas eu quero fazer uma apresentação breve e rápida sobre o nosso distrito. Falar um pouquinho da importância histórica desse distrito, não só para nós, mas principalmente para o município de Machado, a nossa representatividade diante do município. Douradinho é muito antigo, já existe aqui presente o nosso povo, antes mesmo de Machado existir. Lá em 1765, a gente já tem notícias, segundo pesquisas históricas, que uma das primeiras cartas de concessão de terras aconteceu aqui no bairro Ouvidor, na época pertencente já à comunidade douradinhense. Mas os documentos mais fortes que nós temos da existência real do nosso município data de 1792, quando os moradores locais levavam seus filhos para serem batizados lá em Silvianópolis, porque Douradinho surgiu inicialmente dentro de um território amplo de Silvianópolis, Santana do Sapucaí, porque toda essa margem esquerda do Baixo Sapucaí, Médio Baixo Sapucaí, pertencia desse lado esquerdo para Silvianópolis, uma das mais antigas comunidades que floresceu nesse campo. E depois Douradinho foi emergir aqui nessa confluência do Rio Dourado com o Sapucaí, que a gente está bem próximo dessa confluência, emergiu o Douradinho. Então, em 1792 já haviam moradores aqui levando seus filhos para serem batizados lá na igreja de Silvianópolis. E em 1798, quando se criou a primeira vila aqui do sul de Minas, que é o berço do sul de Minas, que é Campanha, Douradinho passou a pertencer para essa pioneira vila. Em 1803, documentos da igreja registram que, numa festa do nosso padroeiro aqui, São João Batista, inúmeros casamentos foram realizados na pequena capela que existia aqui nesse emergente arraial. Em 1804, documentos também da nossa igreja católica mostra que o cemitério já existia. 1804. E nesse período inicial de arraial, Douradinho desenvolveu rapidamente, porque já em 1813, em 19 de outubro de 1813, Douradinho foi elevado à condição de freguesia de São João Batista do Douradinho. Só recordando que essa elevação, essa categoria de freguesia, na época, era considerada um grande avanço de autonomia para uma comunidade. Essa questão município, distrito, isso só foi se fundamentar, legalizar a partir da República. Então, Douradinho desmembrou de Silvianópolis em 1813 e se constituiu de um grande território aqui nesse espaço. Tanto é que os registros paroquiais de terra de 1855 mostravam que a fazenda Limeira, que já existia nesse ano, pertencia para Douradinho. Olha só aonde que nós íamos. A fazenda Gromogol, que se eu não me engano, não sei se é Poço Fundo ou é Machado, também pertencia para Douradinho em 1855. Então, o nosso território era enorme, amplo. Tanto é que depois nós podemos considerar até que nós somos berço de nascimento de várias outras localidades. Se nós éramos dono aqui desde lá próximo de Turvolândia, Carvalhópolis inteirinho fazia parte do nosso território da freguesia, Guaipava, boa parte do que hoje é Paraguaçu, inclusive onde está a sede, pertencia para Douradinho. Nós íamos mais próximo lá de Poço Fundo, mais próximo de Machado. Então nós podemos dizer que nós somos berço de nascimento de outras localidades.
Carvalhópolis inteirinho surgiu, todo município que se vê de Carvalhópolis nasceu de dentro do território antigo de Douradinho. Paraguaçu, quase 100% dele nasceu dentro de Douradinho. Guaipava inteirinho nasceu dentro de Douradinho. E depois, para a constituição das freguesias novas que foram surgindo, também se beneficiaram de território de Douradinho. Boa parte do que hoje é Turvolândia, porque nós íamos lá no Rio Turvo e hoje é Turvolândia que vem mais próximo de nós daqui. Então nós beneficiamos o surgimento de Turvolândia. Também Machado se beneficiou muito com o nosso território, avançou bastante para o nosso lado aqui, empurrando a gente para a beira do rio Sapucaí, né? Então, e também Poço Fundo, boa parte do que hoje é Poço Fundo nasceu de Douradinho. Então nós temos orgulho de fazer parte dessa história, não só local, mas de história regional aqui nesse núcleo. E falando um pouquinho da nossa importância, da nossa representatividade política, o município de Machado foi criado em 1880, mas foi instituído em 1883, salvo engano, e a primeira eleição municipal de Machado, de um total de, acho que 9 vereadores, fez uma eleição para os 5 primeiros. Já nessa primeira eleição, nós elegemos o nosso primeiro vereador, que foi o Manuel Alves Pereira, antigo dono da fazenda Tucum. Salvo engano, é parente da Adriana, Adriana, vereadora. E depois a gente foi fazendo vereadores quase que em todas as eleições que aconteciam, com exceção daqueles espaços que tiveram lá dos golpes militares, né, tanto da proclamação da República, do Getúlio Vargas, que suspenderam as eleições ou interditaram a composição de câmaras, mas toda vez que existia eleição, nós fazíamos vereadores. Mas, infelizmente, com o tempo, nós fomos perdendo representatividade, a ponto de, um certo momento, nós ficarmos quase que 20 anos sem fazer vereador. E foi agora, num passado bem recente. A última vereadora, antes da Laodiceia, antecedeu a ela 16 anos, contando os mandatos, né? 2000, a Marlene foi eleita, trabalhou até 2004. Mas de eleição para eleição, foram um lapso de 20 anos sem a gente colocar vereador na Câmara. E de mandatos, a Marlene saiu em 2004 e a Laodiceia entrou em 2020, né? 21. Então, 16 anos sem atuação de vereador nos representando e 20 anos de uma eleição a outra com esse intercurso aí sem representantes. Felizmente, agora nós retomamos esse processo, elegendo vereadores que estão nos representando, diga-se de passagem muito bem, o Daniel Domingues e a Laodiceia, como vocês disseram, levando as nossas demandas até o poder público. Mas eu quero dizer para vocês que é um orgulho muito grande recebê-los. Queremos agradecer imensamente. É muita honra, é muito orgulho de tê-los aqui conosco. Uma reunião ordinária, eu sei que é de um cunho de importância política muito grande. Então, para nós é muita satisfação e muito orgulho. Fazendo uma apresentação atual de Douradinho, hoje nós estamos, segundo o censo do IBGE, com 1.623 habitantes. Mas, historicamente falando, é bom a gente recordar, Douradinho já possuiu 4.479 habitantes, recordando daquele território enorme que nós tínhamos, uma zona rural ampla, com fazendas centenárias, colônias, tal, indo até lá perto de Machado, perto de Turvolândia, Paraguaçu, nós já possuímos em 1890 uma população de 4.479. 1920, 3.393. Em 1822, 3.023. Talvez nós tivéssemos falhado em alguma coisa, porque muitos municípios se emanciparam com 2.000 habitantes, 2.500, e nós, talvez, no passado, fomos um pouco ingênuos. Deixamos passar essa oportunidade e não nos emancipamos. Mas, quiçá, um dia também nos tornemos um município autônomo,
com prefeitura e com os representantes locais. Mas enquanto isso não acontece, é um orgulho tê-los aqui conosco, que somos irmãos. Douradinho e Machado, somos irmãos. Muito obrigado. E a nossa comunidade, eu falo em nome de todos, estamos orgulhosos da presença de vocês, agradecemos muito essa iniciativa, porque esse projeto Câmara Itinerante, ele não só democratiza, né, o serviço público, como também atende a um princípio da gestão pública, um dos princípios da gestão pública, que é a publicidade, né? Você tornar mais público as ações, aproximar o povo do poder público e o poder público do povo. Parabéns mais uma vez e muito obrigado aos vereadores, aos nossos 2 vereadores que muito bem nos representam, a Laodiceia e o Daniel, ao nosso povo que compareceu aqui, nosso muito obrigado, e as nossas portas das nossas casas, da nossa comunidade, estão sempre abertas a recebê-los com muito respeito e com muito carinho.